Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos. E o assunto dessa aula é chamado citoesqueleto e movimentos celulares. A aula anterior foi sobre membrana plasmática e, a partir de agora, a gente vai começar a adentrar a célula. A gente falou a membrana plasmática, que é o revestimento da célula, que vai separar o meio intracelular e o meio extracelular. Então, agora, a gente já vai começar a falar das estruturas que temos dentro das nossas células. E, além disso, nessa aula, a gente vai estudar também como é que as células podem se movimentar. Vejam só, o que é o citoesqueleto? Literalmente, esse citoesqueleto a gente pode chamar assim de esqueleto das células. Vejam só, o nosso corpo ele possui os ossos e músculos para formar o nosso esqueleto, tá? Vocês já pensaram como seria o nosso corpo se a gente não tivesse o nosso esqueleto, por exemplo, os ossos e os músculos? Vejam, a gente não teria uma forma definida, né? A gente seria uma espécie de amoeba. Os nossos órgãos, eles se deslocariam pelo nosso corpo. A gente não conseguia se locomover, ou seja, se movimentar. Então, assim como o nosso esqueleto dá todas essas funções para o nosso corpo, para o nosso organismo, as células possuem esse citoesqueleto e que vão dar essas mesmas funções. Vejam, esse citoesqueleto é esse conjunto de fios que vocês podem observar nessa imagem aqui ao lado. Vejam, em azul tem o núcleo da célula e todos esses fios que vocês estão vendo em verde e vermelho são as moléculas que fazem parte do citoesqueleto. E é justamente essas moléculas que a gente vai estudar na aula de hoje. Eu espero que vocês consigam entender essa imagem. Aqui a gente tem uma célula, tá? Aqui outra célula e assim por diante. Cada célula nessa imagem tem um núcleo. E aí a gente está vendo todos esses filamentos, todos esses fios que foram corados por corantes específicos. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem de uma microscopia específica, que a gente chama de microscopia de fluorescência, tá? Então, essas cores em verde e vermelho, esses fios, representam o citoesqueleto. Então, esse citoesqueleto, ele é responsável, por exemplo, pela organização dos componentes celulares. Vejam só, dentro da nossa célula existe uma riqueza de estruturas que a gente chama de organelas. E essas organelas, elas têm locais definidos dentro da célula. Vejam, nossos órgãos têm locais definidos no nosso corpo, porque nós temos o nosso organismo, os ossos e músculos característicos de cada região do nosso corpo. Da mesma forma, as nossas células, por terem esse citoesqueleto, esse esqueleto celular, os órgãos não, as organelas, né, os componentes celulares, também vão ter locais definidos na célula, que inclusive, né, existem vesículas que a gente estudou inclusive na aula anterior, naqueles processos de endocitose e exocitose, que essas vesículas elas podem se movimentar dentro da célula por causa do citoesqueleto. Vocês vão entender melhor mais na frente dessa aula. Além disso, esse citoesqueleto ele permite que as células também consigam mudar o seu formato para poder se movimentar. Então, a gente viu na aula anterior que a membrana plasmática, a nossa membrana plasmática, ela é fluida, tá? Ela não é uma estrutura rígida, ela é fluida, ou seja, ela é flexível. E a presença desses filamentos, a presença do citoesqueleto nas nossas células, ainda permite que essas células mudem o seu formato e algumas ainda conseguem se movimentar pelo nosso corpo, tá?
E o citoesqueleto, esses filamentos que vocês estão vendo aqui, é uma estrutura exclusiva de células eucarióticas. Então, quem tem o citoesqueleto são as células animais, células vegetais e, portanto, bactérias, que são seres procariontes, não têm esse citoesqueleto, tá? Então, o que é de fato esse citoesqueleto? Quais são os seus componentes? Ou seja, qual é a sua composição? Vocês estão vendo aqui uma imagem de uma célula partida. Né? A gente tem aqui a membrana plasmática, que é o revestimento dessa célula, e vocês podem ver todas essas redes, né, formando, digamos assim, um novelo dentro da célula. Mas, na verdade, aqueles fios que vocês viram, inclusive, no slide anterior, eles são altamente organizados. Porque aqui nessa imagem, vocês vendo esses fios entrelaçados, parece até que o citoesqueleto é algo desorganizado. Mas não, tá, pessoal? Existem três tipos, olha aqui, três tipos de filamentos proteicos. Quer dizer o quê? Que aqueles fios, né, eles são chamados de filamentos e eles são constituídos por proteínas. Se eu fosse vocês, eu pegaria um caderno agora e fazia a seguinte anotação. Quais os três tipos de filamentos proteicos? Existem os microtúbulos, tá? Existem os filamentos intermediários e os microfilamentos, que também podem ser chamados de filamentos de actina, tá? Se vocês repararem aqui na figura que tem todos esses filamentos juntos, se a gente fosse separá-los, teríamos esses três filamentos, tá? Então, repetindo, o citoesqueleto ele é composto por filamentos proteicos, ou seja, por fios, e cada fio desse tem uma proteína específica. Como é o nome dos filamentos proteicos do citoesqueleto? Filamento intermediário, microtúbulo e filamento de actina. Esse filamento de actina também pode ser chamado de microfilamento. Tá? Se fosse vocês, anotaria isso, porque é basicamente essa aula. O que é que a gente vai ver agora esses filamentos separadamente, né? A gente vai especificar a composição de cada filamento desse do citoesqueleto e a função particular de cada um. Aqui é uma outra visão geral sobre os componentes do citoesqueleto. Então, a gente tem aqui os filamentos intermediários. Como vocês podem ver, todos esses fios em azul, eles representam os filamentos intermediários que eles estão dispersos em toda a célula, tá? Como vocês podem ver. Existem os microtúbulos, como vocês podem ver aqui, nessa imagem, os fios em verde correspondem aos microtúbulos e eles são localizados em locais definidos na célula, tá? E existem os filamentos de actina. Novamente, os filamentos de actina também podem ser chamados de microfilamentos. Esses filamentos de actina, eles já ficam localizados mais na superfície da célula, tá bem? Então, como eu estava falando, a gente vai estudar nessa aula cada filamento desse separadamente, vendo a sua composição, ou seja, a proteína que compõe cada um deles, e também a função particular de cada um. O primeiro tipo de filamento do citoesqueleto que a gente vai ver agora se chama microtúbulo. Vejam só, microtúbulos são estruturas longas e ocas, parecendo tubos, né? Como vocês podem ver aqui nesse desenho. Microtúbulo, o nome já lembra, ele parece um tubo que ele é longo e oco dentro dele, como se fosse um canudo. Esses microtúbulos, eles são os maiores entre os três tipos de filamentos do citoesqueleto. Quando a gente diz maior, é no sentido do diâmetro
né? Ou seja, essa abertura do microtúbulo tem um tamanho maior do que os outros dois tipos de filamentos. Esses microtúbulos desempenham diferentes funções importantes para as células. Por exemplo, esses microtúbulos, eles podem ancorar vesículas, organelas e outros componentes celulares que vão ser transportados dentro da célula. Vê que interessante. Então, vocês podem ver, ó, como esses microtúbulos eles são dispostos no citoplasma da célula, tá? Aqui, todas essas linhas em verde são esses tubos longos e ocos, que são os microtúbulos. E nesses microtúbulos, o que é que acontece? Algumas proteínas, chamadas de proteínas motoras, podem se acoplar nesse microtúbulo e essas proteínas elas vão se associar a, por exemplo, vesículas. Não sei se vocês lembram que na aula passada a gente falou de exocitose. Exocitose é a saída de substâncias para fora da célula. Então, a célula ela produz determinadas substâncias e depois excreta para o meio extracelular dentro de vesículas. Então, como é que essas vesículas elas podem, digamos assim, caminhar dentro da célula? É justamente dessa forma. A vesícula ela vai se associar ao microtúbulo por meio dessas proteínas e essa proteína ela consegue se deslizar sobre o microtúbulo. Então, tanto vesículas quanto até mesmo outras organelas dentro da célula podem se movimentar tudo no meio intracelular por causa dos microtúbulos. Esses microtúbulos são importantes para fazer essa estrutura aqui que a gente chama de fuso mitótico. Pessoal, a gente vai ver que existe um tipo de divisão celular que é chamada de mitose. Não sei se todos conseguem perceber aqui que essa imagem ela mostra como se fosse uma célula se dividindo em duas. E aí a gente vai ver que lá a mitose é uma das nossas últimas aulas, onde durante esse processo de divisão celular, quando a célula está se dividindo, é formada uma estrutura que a gente chama de fuso mitótico, tá? Onde os cromossomos eles se agarram nessas linhas que vocês estão vendo aqui, para os cromossomos serem depois separados para cada célula que está se dividindo. Então, essa estrutura que só aparece na célula em divisão é também pela participação dos microtúbulos. A gente vai ver também mais à frente nessa aula que os microtúbulos eles formam cílios e flagelos. Então, existem células do nosso organismo que são ditas assim, células ciliadas, tá? E aí esses cílios que a célula pode ter é devido aos microtúbulos. Aqui, pessoal, essa imagem ela é bem interessante, tá? Porque é uma imagem real. Esse tipo de microscopia foi uma microscopia eletrônica de varredura, tá? Entendam só essa figura. Essa imagem, ela mostra o transporte de vesículas que acontecem pelos microtúbulos dentro da célula. Essa linha aqui que vocês estão vendo é o microtúbulo. Essa região mais escura é uma vesícula presa ao microtúbulo e essa outra região escura é outra vesícula presa ao microtúbulo. Essas imagens foram capturadas de um vídeo. Então, vocês podem ver aqui, ó, 0 segundos, 24 segundos, 48 segundos. Então, percebam, essa vesícula ela está sendo transportada para a direita, essa outra vesícula está sendo transportada para a esquerda. Então, vejam, ó, ela saiu dessa parte e já chegou nessa direção, essa outra já chegou nessa direção. Chegou um momento que uma cruzou a outra. Então, percebam, uma seguiu a sua rota. Imagine só, esse microtúbulo, ele forma na célula como se fosse trilhos, tá? E nesses trilhos, essas vesículas, mas poderiam ser outras organelas da célula, que vão caminhar por esses, digamos assim, trilhos, entendeu?
Então, essas vesículas ou outras organelas, elas podem ser transportadas de uma região da célula até outra dentro da célula quando estão ligadas a esses microtúbulos, tá? Então, os microtúbulos, eles desempenham um importante papel nesse transporte de estruturas, organelas, vesículas no interior da célula. E qual é a composição desses microtúbulos? Gente, se eu fosse vocês, naquela anotação que eu pedi para vocês colocarem no início da aula, coloquem assim: ao lado de microtúbulos, a proteína que forma os microtúbulos é chamada tubulina, tá? Então, a proteína que forma os microtúbulos é chamada de tubulina. Gente, não sei se vocês lembram, numa das aulas que a gente viu sobre proteínas, existe um tipo de proteína que é chamada proteína quaternária. Essa proteína quaternária, eu falei para vocês que é aquela proteína formada por duas cadeias polipeptídicas ou mais, né? E no caso, a tubulina, ela é uma proteína quaternária formada por duas cadeias polipeptídicas, né? Que a gente chama de alfa-tubulina e a beta-tubulina. Então, repetindo para vocês, a proteína que forma os microtúbulos é chamada de tubulina. E essa proteína tubulina, ela é formada por duas cadeias, que a gente chama de alfa e beta. Então, como vocês podem ver nessa imagem aqui, o microtúbulo, quando ele está sendo formado, ele vai sendo formado pela associação sempre, tá, pessoal? Sempre dessa forma. Alfa-tubulina, beta-tubulina. Alfa-tubulina, beta-tubulina. Ou seja, elas vão se ligando em sequência. Alfa-beta, e assim por diante, até formar esse longo tubo cilíndrico e oco, tá bem? Então, esse processo de formação, né, do microtúbulo, a gente chama de polimerização, que isso quer dizer o quê? Que está formando um polímero. Então, quando vocês ouvirem falar assim, ó, heterodímeros, dímero, pessoal, di vem de duas cadeias polipeptídicas, e hétero, porque são cadeias polipeptídicas diferentes, uma alfa e outra beta, tá? Então, a alfa-tubulina e beta-tubulina vão se juntar para formar os microtúbulos. Aqui é uma visão mais específica da formação desses microtúbulos. Aqui vocês estão vendo as duas estruturas tridimensionais da alfa-tubulina e da beta-tubulina, tá? Essa beta-tubulina nessa imagem está sendo representada numa cor verde escura e a alfa-tubulina sendo representada em cor verde clara. Então vejam que aqui a gente tem uma sequência, tá, de beta-tubulina, alfa-tubulina, beta-tubulina, alfa-tubulina e assim por diante. Então, essas duas cadeias, elas são intercaladas, sempre uma e depois outra, tá? Aí vejam só, o local onde ocorre a formação do microtúbulo, o que é isso? O local onde vão se adicionando alfa e beta é uma extremidade do microtúbulo que a gente chama de extremidade mais, tá? Essa extremidade mais é a região onde o microtúbulo ele começa a ser formado. No outro lado do microtúbulo é onde acontece a despolimerização. Gente, quando eu falo polimerização, a gente quer dizer o quê? Formar o polímero, formar a molécula grande. Nesse caso aqui, o microtúbulo, ele é o polímero completo. O lado em que o microtúbulo ele começa a ser formado, a gente chama de extremidade mais. Quer dizer, onde essas bolinhas elas vão sendo colocadas, a alfa e beta tubulina. A outra extremidade, ou seja, o outro lado, que o microtúbulo ele começa a ser despolimerizado, o que isso quer dizer? Onde ele vai ser quebrado, digamos assim, a gente chama de extremidade menos.
Aí vejam só, essa sequência que eu estou mostrando para vocês, ela é chamada de protofilamento. Então, o protofilamento é uma sequência de alfa e beta tubulina. E o microtúbulo completo, como vocês podem ver aqui, ele é formado por 13 protofilamentos. Então, repetindo, um protofilamento significa o quê? Uma sequência de alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta tubulina. O microtúbulo completo, ele é formado por 13 protofilamentos que vão se juntando dessa forma, e então formando esse tubo cilíndrico que é o microtúbulo, por onde, por exemplo, as vesículas e organelas vão se deslizar e vão se deslocar dentro da célula. Como eu tinha falado para vocês, os microtúbulos são estruturas que têm uma outra função, que é formar os cílios e flagelos das células. Nem todas as células têm cílios e flagelos, tá? Algumas células do nosso corpo, por exemplo, algumas células de algumas partes do nosso sistema respiratório possuem esses cílios. Então, esses cílios são essas projeções aqui que a célula emite devido aos microtúbulos. E esses cílios, eles são pequenos na célula, tá certo? Eles são pequenos e eles têm uma movimentação extremamente... Eles são numerosos, tá? E eles têm uma movimentação para, por exemplo, no caso das células ciliadas do nosso sistema respiratório, para poder remover as impurezas do corpo, tá? Então, esses cílios, quando estão presentes nas células, são estruturas pequenas, porém numerosas. O que isso quer dizer? Que está em grande quantidade, tá? Enquanto o flagelo é formado por microtúbulos, tá? Como, por exemplo, no espermatozoide. E esse flagelo, quando está presente na célula, geralmente é uma estrutura longa e também tem motilidade, ou seja, consegue se movimentar. Então, o flagelo é uma estrutura longa e que geralmente só tem um ou um pouco número de células, ou uma pouca quantidade quando está presente na célula. Então, veja, cílio é uma estrutura que pode estar presente nas células, sendo estruturas numerosas e pequenas. Flagelo é uma estrutura longa e que está na célula em pouca quantidade. Tanto esses cílios das células quanto os flagelos são constituídos por microtúbulos. O segundo tipo de filamento do citoesqueleto que a gente vai ver agora são os filamentos intermediários. Os filamentos intermediários têm esses nomes por causa do seu diâmetro, ou seja, a espessura dos filamentos intermediários, e essa espessura ela é menor do que os microtúbulos, porém maior do que os filamentos de actina. Então, os filamentos intermediários têm um diâmetro de tamanho intermediário entre os microtúbulos e filamentos de actina. Vejam só, eu pedi para que vocês anotassem que microtúbulos são formados pela proteína tubulina, que por sua vez é formada pelas duas cadeias, alfa e beta. Ponto. Coloquem aí, os filamentos intermediários, eles são formados por diferentes proteínas, tá? Diferentes proteínas. Então, os filamentos intermediários, eles são formados pela junção de proteínas que são fibrosas, tá? Que vão se juntar para formar esse filamento. Então, veja aqui como é que os filamentos intermediários eles estão dispostos nas células, tá? Geralmente percorrendo todo o citoplasma, e esse filamento intermediário ele é composto por essas proteínas fibrosas, que são proteínas alongadas, tá? Fortes, estáveis, que são insolúveis. Eu não sei se todos lembram, a gente viu que as proteínas elas podem ser globulares ou fibrosas. Proteínas globulares é como, por exemplo, a tubulina que a gente viu no slide anterior.
Mas aqui os filamentos intermediários são formados por proteínas fibrosas, que são proteínas alongadas em formas de fibras. E as proteínas fibrosas são proteínas que geralmente são insolúveis em água. E, portanto, os filamentos intermediários, eles são insolúveis. Pessoal, os filamentos intermediários, eles têm uma função extremamente importante, que é justamente essa aqui que eu destaquei. Fazer com que as células consigam suportar grandes tensões sem se romper. Vejam, esses filamentos intermediários, eles são mais abundantes, ou seja, estão em maior quantidade nas células que sofrem atritos, como por exemplo as da epiderme, ou seja, as da pele. Vocês vão entender melhor essa função dos filamentos intermediários no próximo slide. Aqui, pessoal, vocês podem ver os filamentos intermediários em azul que vão percorrer de uma célula até outra. Sabe como se chama esses pontinhos aqui? É um tipo de estrutura juncional que a gente viu na aula passada, que se chama desmossomo. Lembra? Os desmossomos são estruturas que deixam as células fortemente unidas. Então, os filamentos intermediários, eles passam de uma célula até outra, formando como se fosse essa rede no citoplasma de diferentes células. Então, como eu falei para vocês, esses filamentos intermediários são formados por proteínas, diferentes proteínas, cada célula vai ter um tipo específico de proteína formando os seus filamentos intermediários, e esses filamentos intermediários, eles dão uma resistência para que as células elas não se rompam facilmente. Vê só, aqui a gente vê o que é que acontece com as células quando tem a presença dos filamentos intermediários, e aqui a gente vai ver o que é que acontece com células que não têm filamentos intermediários quando sofrem um atrito. Digamos que essas células aqui, que têm os filamentos intermediários, elas sofrem uma pressão. É como se você estivesse chegando aqui com sua mão e apertando essas células na direção para baixo. Então, o que é que vai acontecer? Essas células elas vão se esticar, mas elas não vão se romper, porque esses filamentos intermediários impedem que essas células sofram, que essas células se rompam. Agora, vê só o que é que acontece com as células se caso elas não tivessem esses filamentos intermediários. Essas células, elas iam receber essa compressão, essa pressão aqui em cima delas. Então, se você estivesse pressionando essas células para baixo, essas células sem os filamentos intermediários, elas seriam facilmente rompidas. Então, os filamentos intermediários, eles não estão relacionados, por exemplo, com a movimentação de vesículas na célula. Não. Os filamentos intermediários têm como principal função dar resistência às células, tá certo? E os filamentos intermediários, não esqueçam, eles são formados por diferentes tipos de proteínas, sendo que a característica geral dessas proteínas que formam os filamentos intermediários é que são proteínas fibrosas, que, portanto, são insolúveis em água, são resistentes, ou seja, são estruturas fortes, tá? E que, por exemplo, são resistentes a variações de temperatura. Então, vocês poderiam me perguntar quais são as proteínas que podem formar os filamentos intermediários. Eu coloquei essa tabela aqui para exemplificar. Não estou pedindo que vocês decorem, não precisa, tá, pessoal? Vejam só, a queratina, que é uma proteína como vocês já ouviram falar muito, ela está presente nos filamentos intermediários de células epiteliais das unhas, pelos, chifres, da pele, tá? Vimentina é uma proteína que forma os filamentos intermediários de muitas células embrionárias, ou seja, do embrião em formação. A desmina, ela está presente em células musculares lisas, nos músculos esqueléticos, no miocárdio, que é o músculo do coração.
Agora, tem um detalhe que eu vou explicar na próxima imagem, que além do citoplasma, os filamentos intermediários eles podem ficar localizados dentro do núcleo, tá? E o filamento intermediário de dentro do núcleo, ele é composto por essas proteínas que a gente chama de laminas. Vou mostrar para vocês. Então vejam só, como vocês viram em imagens anteriores, desculpa, os filamentos intermediários eles percorrem todo o citoplasma da célula para dar aquela resistência, para que as células não se rompam facilmente. Porém, a gente pode encontrar filamentos intermediários dentro do núcleo. Se vocês estão lembrados, essa membrana do núcleo se chama carioteca. Logo abaixo dessa carioteca, a gente pode encontrar esses filamentos intermediários. Digamos que a gente deu um zoom nessa carioteca, como se fosse um zoom nessa membrana do núcleo. Então, a gente consegue ver aqui essa carioteca, que a gente pode chamar de envelope nuclear. Logo embaixo dessa carioteca, existem esses filamentos intermediários, que a gente chama de lâmina nuclear, tá? Lâmina nuclear é formada pelos filamentos intermediários encontrados dentro do núcleo, que é formado por aquela proteína lamina. Então, essa lâmina nuclear, quando vocês ouvirem falar esse termo, significa o quê? Filamentos intermediários do núcleo, tá? É justamente para dar uma resistência também para esse núcleo, porque senão o núcleo seria uma estrutura frágil. E a gente sabe que aqui dentro do núcleo tem o nosso DNA, né? Então, ele não poderia ser, digamos assim, sofrer agressões tão facilmente. Então, a gente encontra tanto filamentos intermediários no citoplasma, quanto até mesmo dentro do núcleo. E aqui é só um exemplo, tá, dessa rede de filamentos intermediários que a gente encontra nas células de pelos, unhas e chifres, e nesse caso, nesses tipos específicos de células, esses filamentos intermediários são constituídos por moléculas de queratina, né? Tanto é que tem gente que usa queratina no cabelo, justamente para fortificar, justamente pela fortificação desses filamentos intermediários.